Os próximos Kages de cada vila já foram escolhidos. Uma das coisas mais curiosas do universo de Naruto é que muita gente acha que os Kages são escolhidos apenas pelo poder, mas isso não é verdade, não totalmente. Cada vila possui critérios diferentes. Em Konoha, normalmente o cargo acaba indo para o ninja mais respeitado e poderoso da geração. Na Nuvem e na Areia existe uma forte tradição envolvendo linhagens e sucessão política. Já na Névoa e na Pedra, a escolha parece ser muito mais aberta, levando em consideração influência, apoio interno e capacidade de liderança. E o mais curioso é que já dá para saber quem são os próximos Kages de cada grande nação. Em algumas novels e materiais complementares temos algumas pistas extremamente interessantes. Inclusive, muito antes de Boruto to Blue Vortex existir, já haviam reuniões na chamada sede da União Shinobi. E lá podíamos ver quem estava sendo preparado para assumir esses cargos tão importantes. Em 2015 já sabíamos que Shikamaru iria se tornar Hokage. Sim, acredite se quiser, essa informação já estava lá. Enquanto Boruto to Blue Vortex foi lançado apenas em 2023. Olha quanto tempo antes a gente já tinha informação que o Shikamaru se tornaria Hokage, é impressionante. Porém, isso acaba passando batido pela maioria dos fãs, e por ser uma mídia canônica, porém secundária e de difícil acesso, é normal que nem todos saibam desses detalhes. E é por isso, Genizada, que hoje vamos analisar quem são os possíveis próximos Kages das 5 grandes vilas no futuro. Vamos começar pela Vila da Nuvem, porque aqui a situação parece relativamente clara. Historicamente, o cargo foi passado de descendente para descendente, porém, Darui quebrou totalmente isso. Atualmente, ele é o Haikage. E quando observamos quem costuma representá-lo em eventos diplomáticos, reuniões e missões importantes, um nome aparece constantemente. E esse nome é Omoi. Sim, o mesmo Omoi que conhecemos desde a época da Guerra Ninja, lá em Naruto Shippuden. Inclusive, Omoi estava na reunião que prepara os possíveis novos Kages, e claro, representando a Vila da Nuvem. Omoi vem acumulando muito prestígio ao longo dos anos. Ele se tornou o guarda direto do Haikage, participa das reuniões mais importantes, representa sua vila em situações diplomáticas, e esse é o tipo de função que normalmente antecede uma promoção gigantesca. Na prática, ele é uma das principais autoridades da Vila da Nuvem. Se Darui deixasse o cargo amanhã, Omoi assumiria, provavelmente. Mas existe uma menção honrosa: Yurui. Yurui é um personagem que muita gente esquece, mas que claramente foi construído para representar a próxima geração da Vila da Nuvem. O design dele possui várias referências visuais que lembram Killer Bee. E possivelmente após Omoi, o próximo grande candidato vai ser Yurui. Agora vamos para a Vila da Pedra. E aqui a situação é bem mais complicada. A verdade é que Iwagakure não possui muitos candidatos evidentes. O nome mais forte acaba sendo Akatsuchi. Akatsuchi já foi guarda-costas de Onoki, depois passou a trabalhar diretamente ao lado de Kurotsuchi. Ou seja, ele acompanhou 2 gerações de Tsuchikage, conhece a política da vila, possui respeito interno e experiência militar e ocupa uma posição extremamente próxima da liderança. O grande problema aí é que Kurotsuchi ainda é muito jovem e talvez jovem demais. Quando chegar o momento dela deixar o cargo, Akatsuchi pode já estar bastante envelhecido. Mas olhando apenas para os nomes que conhecemos atualmente, ele continua sendo o melhor candidato ao cargo, partindo para a próxima vila e talvez a que tenha a sucessão mais desconhecida de todas, a Vila da Névoa. Durante muitos anos, muita gente apostou em Kagura Karatachi para ser o próximo Mizukage. Inclusive, eu mesmo já vi várias teorias dizendo que ele seria o próximo Mizukage, mas aí vem o problema: Kagura já não está mais na história, e isso muda completamente a corrida. Hoje existe uma candidata que quase ninguém comenta, que desde a época de Kagura já estava ao lado de Chojuro. Essa é Misuno. Talvez muitos de vocês nem conheçam essa personagem, mas Misuno ocupa uma posição extremamente interessante. Ela também é o braço direito de Chojuro. Ela já apareceu acompanhando o Mizukage em reuniões importantes, participou de encontros diplomáticos entre vilas e está constantemente associada à liderança da Névoa. Além disso, ela é bastante presente nas novels, tendo aparecido tanto na novel de Shikamaru quanto no Gaiden de Naruto. Complementando, ela também é uma espadachim, algo que possui um peso simbólico enorme dentro da história de Kirigakure. Juntando tudo isso, ela acaba surgindo como a candidata mais forte que temos atualmente, não exatamente por poder, mas sim por estar inserida no ambiente político da vila. Indo agora para a Vila da Areia, e aqui existe uma pegadinha muito interessante. Muita gente associaria o próximo Kazekage rapidamente a Shinki, e eu entendo, Shinki é o filho adotivo de Gaara, poderoso, popular e recebe bastante destaque, mas existe uma pessoa à frente dele.
Temari, isso mesmo, a irmã de Gaara. Temari é uma das poucas que podia frequentar as reuniões da União Shinobi, o lugar onde os possíveis próximos Kages frequentavam. Exatamente, é ela quem representava o País do Vento. Além disso, ela possui algo que Shinki ainda não possui: experiência política, experiência militar, prestígio internacional e décadas de atuação ao lado da liderança da vila. Por outro lado, existe um pequeno probleminha: Temari vive em Konoha, sua família está em Konoha, então a pergunta passa a ser outra. Temari mudaria completamente sua vida e iria definitivamente à Vila da Areia? Talvez, mas essa não é uma decisão simples. Por isso, Shinki continua sendo um candidato fortíssimo, e especialmente pensando em longo prazo. E claro, apesar de ser muito novo, isso nunca impediu Gaara de se tornar o Kazekage. Talvez o filme se repita, e dessa vez Shinki assumiria o posto tão cedo. E finalmente chegamos em Konoha, a sucessão mais debatida de toda a franquia, porque aqui existem basicamente dois nomes: Konohamaru e Sarada. Konohamaru vem prometendo se tornar Hokage desde Naruto clássico, literalmente desde criança. O problema é que o tempo passou, e Konohamaru nunca alcançou o nível de poder que muita gente esperava. Ele é competente, experiente e respeitado, mas quando olhamos para os Kages anteriores, a diferença é enorme. Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Tsunade, Kakashi, Naruto e claro, agora o Shikamaru, que abaixa um pouco o nível, porém o Shikamaru ainda tem um QI muito elevado, e Konohamaru nem isso. Já Sarada Uchiha é basicamente o oposto. Ela possui um potencial extremamente enorme, é filha de Sasuke, possui o Sharingan e sabe muito bem como liderar um time. E o mais importante, ela também possui o sonho de se tornar Hokage. O momento atual da história não favorece isso. Além de Sarada ser relativamente jovem, a situação política do mundo ninja está totalmente instável. Por isso, existe uma possibilidade interessante. Talvez Konohamaru assuma primeiro, como uma espécie de Kage de transição. E anos depois, quando Sarada estiver completamente pronta, ela finalmente ocupe o cargo que vem buscando desde o início de Boruto. Seria uma conclusão extremamente simbólica, e se eu tivesse que apostar, eu apostaria que isso vai acontecer. No final das contas, Kage envolve influência, representatividade, experiência, confiança, política e, claro, poder. E observando as peças que já estão sendo movidas pela própria obra, parece que o futuro das 5 grandes vilas já está mais definido do que a maioria dos fãs imagina. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, Genizada. Qual dessas sucessões vocês acham a mais provável? E qual é a menos provável? E principalmente, existe algum personagem que eu não citei e que poderia surpreender todo mundo assumindo o posto de Kage? Enfim, Genizada, comente, deixe o like, se inscreva e eu espero vocês numa próxima.